Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paizum da Universidade de Brasília. Esta aula será sobre a peça O Velho da Horta, de Gil Vicente. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. E caso queiram ter acesso a outras análises de obras do Paz, logo abaixo na descrição do vídeo haverá um link para vocês acessarem a nossa playlist de análise de obras do Paz, tá bom, gente? Então vamos falar um pouco sobre o humanismo em Portugal, para entendermos o contexto cultural da obra de Gil Vicente, né? Trata-se de um momento de transição entre o trovadorismo e o renascimento, ou seja, elementos desses dois movimentos, do trovadorismo e do renascimento, vão estar presentes em obras humanistas. Por exemplo, o teocentrismo, que está mais ligado ao trovadorismo, estará presente em muitas obras humanistas, e o antropocentrismo, que está mais ligado ao renascimento, também estará muito presente em obras humanistas. É importante destacar também que o ser humano começa a ser retratado cada vez mais descolado da tutela da Igreja Católica, ou seja, os dramas humanos e terrenos começam a ter mais espaço na produção literária. Começa a haver então esse descolamento da Igreja Católica, da ideologia cristã. Isso nós vamos vendo bem aos poucos, tá bom? Nas obras humanistas. Também a cultura greco-latina influenciou obras artísticas desse período. Em Portugal, destacam-se as crônicas historiográficas de Fernão Lopes, a poesia palaciana com Garcia de Rezende e o teatro com Gil Vicente, que será o tema desta aula. Gil Vicente foi o grande nome do teatro português no período humanista. Aqui, nesse segundo tópico, tem uma, tem uma reflexão e informações muito importantes para se entender a obra do Gil Vicente. Com base nos princípios da Igreja Católica, ou seja, com base na moral católica, o seu teatro objetiva, geralmente com humor, valorizar as virtudes e criticar as imperfeições morais do ser humano. Assim, a diversão anda de mãos dadas com a formação moral. Ou seja, o teatro do Gil Vicente tem uma função relacionada à formação moral dos indivíduos, da sociedade da época, e essa formação moral ainda tem como base alguns princípios defendidos pela Igreja Católica. Então ele segue uma moral cristã nesse tom moralista dele. Ele vai usar alegorias para representar as imperfeições humanas, os personagens típicos da sociedade portuguesa da época, né? Ele vai utilizar vários tipos, né? Da sociedade da época, o velho, a alcoviteira, por exemplo. São personagens típicos da época que vamos ver em O Velho da Horta. E a obra do Gil Vicente influenciou artistas brasileiros diversos, como o Ariano Suassuna. Vocês devem lembrar do Ariano Suassuna porque ele ficou muito famoso pela adaptação cinematográfica e também em série do Alto da Compadecida. As principais obras de Gil Vicente foram O Alto da Barca do Inferno, Alto da Alma, Farsa de Inês Pereira e O Velho da Horta. Vamos falar um pouco mais sobre O Velho da Horta. As farsas são... Para começar, O Velho da Horta é uma farsa. O que são as farsas? As farsas são peças de caráter crítico e utilizam como personagens tipos populares e desenvolvem-se em torno de problemas da sociedade, que é a definição de Abalro e Pontara, na página 71. Então, essa é a natureza da obra O Velho da Horta. Trata-se de uma farsa nestes termos. E a história basicamente vai contar as desventuras, vamos dizer assim, de um velho, que é um homem casado com 4 filhas, que tenta conquistar uma moça e no final, nesse processo, ele acaba empobrecendo e ficando sem o amor da moça, por quem ele se apaixonou. E ele acaba ficando totalmente pobre e a jovem acaba se casando com um moço polido. E aqui eu vou analisar um pouco alguns aspectos relacionados a essa história. É importante que vocês a leiam, né?
Gente, essa peça de teatro não tem nem 15 páginas, para vocês terem uma ideia. Então é uma leitura muito simples e muito rápida. Não há desculpa para não ler essa obra. Tá bom, gente? O tom humorístico e crítico da obra fica evidente nas zombarias respondidas pela moça diante dos galanteios do velho, que era um homem casado e com 4 filhas, o que demonstra também uma substancial diferença da linguagem de ambos. A linguagem de ambos ali naquele diálogo é muito diferente. Ele tenta falar com galanteios, num sentido mais poético, e ela responde com muita zombaria. Então há essa desproporção, no diálogo entre ambos, na linguagem empregada por eles. A alcoviteira, e aqui eu recomendo para vocês também um exercício. Procurem no dicionário o que é uma alcoviteira. Vocês vão entender melhor a peça. Vão lá, procurem no dicionário. Esse exercício de procurar o significado das palavras no dicionário é muito importante. Vocês podem procurar na internet. É um exercício que eu quero que vocês façam para entender bem esta obra, tá bom? A alcoviteira vai se aproveitar do velho para lhe tirar dinheiro. Ou seja, vai se aproveitar da paixão do velho pela moça para tirar dele o dinheiro. E no fim da peça, ela recebe 100 açoites no lombo. Olha só o tom moralista também. A pessoa agiu de maneira pilantra e recebeu 100 açoites no lombo. O tom moralista fica evidente no fim da peça também. O velho fica pobre, sem o amor da jovem, que se casa com um moço polido. Ou seja, o velho foi querer casar com a jovem, era uma coisa que um homem casado já e com filhas vai querer cortejar uma jovem, a jovem não está nem aí para ele querendo a todo custo a jovem, acaba empobrecendo e fica mal na história, né? Tem todo um ensinamento moral nisso, é um objetivo da peça, muito claro. E a pergunta que vocês sempre gostam que eu comente aqui no Paz, na aula aqui das análises de obras do Paz, né? Como pode cair no Paz essa obra? Primeiramente, interpretação de um fragmento da obra e de sua estrutura morfossintática, que é a clássica questão de português. Lembrando, eu sou professor de português, então vou focar na parte relacionada a português. Diálogos e comparações com outros movimentos literários. E aqui eu preciso deixar muito claro para vocês que na matriz de referência, a obra O Velho da Horta aparece toda hora sendo citada, não toda hora, mas em várias situações sendo citada juntamente com os poemas selecionados de Gregório de Matos, o que indica que pode haver algum item que cobre diálogos e comparações entre O Velho da Horta de Gil Vicente e os poemas selecionados de Gregório de Matos, ou seja, um diálogo, uma comparação entre o humanismo e o barroco. Pode ser que caia. Aqui entre parênteses, eu tirei trechos da matriz de referência do PAIS 1 da UNB para vocês. Vamos lá então a eles. No que diz respeito à construção das culturas ocidentais, devem-se conhecer os elementos constitutivos das identidades nos diversos estados europeus, em especial os da Península Ibérica, como expressam as obras O Velho da Horta de Gil Vicente e poemas selecionados de Gregório de Matos. Olha o que eu já comentei, né? O texto literário deve ser apreendido como integrante do contexto cultural de uma época, como instrumento de socialização da cultura. Deve ser abordado como recriação subjetiva da realidade, né? Ou seja, como integrante do contexto cultural de uma época e como instrumento de socialização da cultura. O que é que busca socializar? Como é que ele procura socializar uma cultura, né? Isso tem a ver muito com O Velho da Horta de Gil Vicente. Tem a variação e a mudança linguística, né? Pode ser algum item comparando o português de Portugal do século XVI, que foi a época da peça. Lembre-se que a peça é de 1512. Aqui com o português brasileiro de hoje. Pode ser que caia nessa variação, a mudança linguística também. Variação linguística também no registro, no uso da linguagem entre o velho e a moça em determinado trecho. Pode ser que caia alguma comparação em relação a isso.
Por sua origem e por suas características, os poemas estão muito ligados à música. Em geral, cada palavra tem seu papel não apenas por seu significado, mas por seu ritmo, pela sua sonoridade, pela forma como se relaciona com as outras palavras. Movimento, ritmo e forma também podem ser observados nas obras O Velho da Horta de Gil Vicente, Poemas Selecionados de Gregório de Matos e Oração dos Desesperados de Sérgio Vaz. E por fim, eu gostaria de destacar que na prova de redação, a obra pode servir de base para a discussão do uso da arte para a formação moral das pessoas, principalmente em textos dissertativos, ou seja, o que eu estou dizendo aqui, pode cair principalmente em textos dissertativos, não que a formação moral aconteça em textos dissertativos, tá? Tô querendo, só para deixar claro para vocês, né? A obra pode servir de base para a discussão do uso da arte para a formação moral das pessoas. E isso ser cobrado, partindo disso, pode ser cobrado de vocês que vocês escrevam textos dissertativos. Tá bom, gente? É isso. Caso tenham qualquer dúvida, deixem nos comentários abaixo. Tchau, até a próxima.